Imagine que, durante toda a sua vida, sua mãe a manteve aprisionada, longe do mundo exterior, e que um dia, finalmente, um príncipe aparece para resgatá-la. Será que esse encontro marcado pelo destino vai durar, mesmo com todos os acontecimentos bizarros que estão prestes a ocorrer? O mangá começa com duas mulheres observando atentamente um cervo à distância. Num instante, a garota entoa um feitiço mágico e aponta sua varinha para o cervo. Uma onda condensada de poder mágico é disparada e atinge o animal na altura do pescoço, matando-o instantaneamente. As duas olham para o cervo, agora irreconhecível e coberto de sangue. A mãe de Mariu elogia sua precisão e o tiro perfeito, lembrando-a de que poderia fazer ainda mais se mantivesse o coração mais calmo durante a execução. Mariu aceita o elogio, mas com uma expressão preocupada, permanece em silêncio, apenas assentindo. Sua mãe começa a explicar que o coração de uma bruxa precisa estar alinhado ao seu feitiço, e inicia mais uma lição sobre como compor-se corretamente. Mariu está em treinamento com a mãe, essa é sua rotina habitual. A mãe então a instrui a abrir o estômago do cervo. Com poucas palavras, Mariu obedece e corta o ventre do animal. De dentro, sai uma cria do cervo. Mariu encara a cena horrível, sem acreditar que tirou duas vidas de uma só vez. É demais para ela. Ao lado, a mãe diz com frieza que sua mão não deve parar. Parece que Mariu está sempre sendo pressionada, sem poder se opor. Em silêncio, ela continua. Mais tarde, ao se prepararem para cozinhar a carne, recolhem os ingredientes. A mãe comenta que aquele dia precisa ser memorável e que vão acender o fogão com algo que Mariu possa recordar para sempre. Então, ela traz à tona um brinquedo antigo da filha. Os olhos de Mariu se arregalam, sua mãe realmente não se importa com ela. Ela coloca o brinquedo entre os carvões e ordena que Mariu o incinere para que esse momento se torne uma lembrança bonita. Com os olhos tristes, Mariu encara o brinquedo mais uma vez. Em seguida, entoa um feitiço, e o brinquedo é engolido por chamas vermelhas. Sua mãe, satisfeita, a elogia novamente. Mariu se lembra de que aquele brinquedo fora um presente da mesma mãe, numa época em que ela ainda era gentil. Com voz fria, agradece pelo ensinamento. Fica claro que Mariu está se sustentando por um fio, emocionalmente. Com frequência, ela vai até o rio para lavar roupas usando magia. Mariu nunca tem permissão para sair da floresta e permanece ali por quase toda a sua vida. Um dia, enquanto lava, ouve um som vindo dos arbustos. Ela se vira e vê uma figura sombria se aproximando. É um jovem sorridente que, ao vê-la, exclama que está feliz por finalmente encontrar alguém. Surpresa ao ver um humano depois de tanto tempo, Mariu lembra que sua mãe odiaria que ela interagisse com ele. Por isso, se vira e vai embora. O rapaz resmunga, pois ficou ferido na jornada, e Mariu percebe. Ele começa a pedir por um curativo, dizendo que a floresta pode deixá-lo doente. Apesar de tudo isso ser demais para ela, Mariu percebe que a dor é algo que ela mesma odeia profundamente, e um flashback vem à sua mente. Com um olhar vazio, ela joga um lenço para ele. Embora esse primeiro contato seja frio, ele grita agradecendo e faz perguntas sobre ela. Mariu não responde, e ele grita que adoraria vê-la ali novamente na próxima semana. Esse encontro mudaria a vida dos dois para sempre. E num piscar de olhos, vários dias se passam. O treinamento rigoroso imposto pela mãe continua. Desta vez, ela manda matar um coelho. Mariu vê o animal sangrando muito e o encara com um olhar vazio e dolorido. Sua mãe insiste que ela nunca deve hesitar em matar qualquer um que cruze seu caminho. Parece que está moldando uma máquina de matar, um instrumento para sua própria sede de poder. Com frieza, ela diz à filha que nunca, em hipótese alguma, deve abrir seu coração para alguém, pois emoções são fraquezas. Nesse momento, Mariu se lembra do garoto e, com a voz trêmula, faz uma pergunta triste. Por que você me deu à luz? Ela continua. Se eu sou filha de uma bruxa e um humano, por que você me criou? Por que escolheu um humano fraco como parceiro? A mãe a observa com um olhar morto. Brincar com o pai de Mariu foi apenas uma forma de passar o tempo, responde. Uma bruxa vive mais do que um humano, e deve pensar apenas em si mesma. Mariu pergunta,
com tristeza, se a mãe nunca se sentiu sozinha após a morte do pai. A resposta é seca. Humanos e bruxas são diferentes. Emoções não têm lugar em nossas vidas. Uma semana se passa. Ao voltar ao rio para lavar as roupas, o garoto a vê novamente. Ele a cumprimenta com alegria e agradece pelo lenço, dizendo que foi bem útil. Mario percebe que ele realmente quis reencontrá-la ali. Desta vez, ele traz uma sacola cheia de biscoitos deliciosos da vila próxima. Ele devolve o lenço e agradece pela ajuda. O nome dela estava bordado, então ele a chama pelo nome. Ele se apresenta como Dona, e os dois iniciam uma conversa tímida. Quando Mario tenta ir embora novamente, Dona implora que ela fique mais um pouco. Oferece um biscoito e insiste para que ela experimente ao menos um. Ela hesita, mas acaba cedendo e dá uma mordida. Mario se surpreende ao perceber que são gostosos. Dona conta que teve que enfrentar uma fila imensa para comprá-los, e que as crianças da vila adoraram. Ao ouvir tudo isso, ela reflete sobre como os humanos são simples, como pequenas coisas os fazem felizes a ponto de gritar de alegria. Ele diz que está por ali a trabalho, mas que gostaria muito de vê-la novamente em breve. Parece que aquele será o ponto de encontro dos dois de agora em diante. Mario fica parada, apenas olhando para ele enquanto ouve tudo isso. Mais tarde, vemos que os biscoitos fizeram tanto sucesso que ela tenta reproduzi-los em casa. Aquela fachada dura que carregava começa a se desfazer. Ela se diverte preparando os biscoitos. Até sua mãe percebe e estranha, perguntando o que ela está fazendo. É raro vê-la cozinhar algo por conta própria. A mãe se junta a ela e oferece chá para acompanhar os biscoitos. No fundo, Mario se diverte com aquilo. Logo, Dona começa a visitá-la com mais frequência, enquanto o treinamento de Mario fica cada vez mais intenso. Dona a apresenta ao mundo exterior, e Mario adora ouvir suas conversas bobas. Fica claro que ele está apaixonado por ela, tanto que começa a trazer joias para presenteá-la. E todo o tempo deles agora é passado juntos. Um dia, algo muito estranho acontece. Merrill e sua mãe, Lara, estão na floresta para o treinamento de tiro ao alvo, como de costume. Mas Merrill não consegue acertar o pobre coelho. Sua mãe exclama, convencida de que algo está acontecendo. Ela tem certeza de que os batimentos cardíacos da filha têm aumentado nos últimos dias e que Merrill perdeu o foco. Assim que Merrill começa a experimentar emoções normais, sua mãe percebe imediatamente e aponta isso. Sem dizer uma palavra, Merrill apenas inclina a cabeça e, com uma voz triste, pede desculpas por tê-la desapontado. Depois de uma semana, Donka e Merrill se encontram novamente perto da margem do rio. Desta vez, Merrill decide cortar todos os laços com ele, dizendo para não voltar mais, pois seria perigoso. Donka entra em pânico e pergunta se está tudo bem. Merrill diz que ele deve sair da cidade e parar de lhe trazer lembranças. Ele tenta entender o que fez de errado, e ela baixa a cabeça, sabendo que precisa sufocar seus sentimentos, ou as coisas se tornarão sombrias para ele. Com muito esforço, ela começa a se afastar dele e, com a voz trêmula, diz para não procurá-la novamente. Após cortar laços com o primeiro humano que conheceu, logo à frente, sua mãe aparece para checar como ela está e acena para ela. No entanto, tudo muda para Lara no momento em que vê a filha interagindo com um humano. Ela percebe que tudo pode estar perdido. Merrill fica sem palavras. Donka vê Lara pela primeira vez e, surpreso, pergunta se ela é sua mãe. Pelo modo como Donka pergunta, fica claro que ele e Merrill já se conheciam há algum tempo. A mãe rapidamente agarra o braço da filha e a puxa. Merrill se assusta, e as duas vão embora, deixando Donka parado, ciente de que Merrill está em apuros. Enquanto caminham, a mãe está furiosa por vê-la perto de um humano. Finalmente descobre que Merrill tem falhado nos treinamentos e perdido o foco porque está obcecado em sair e conhecer pessoas. Ela lembra de que uma bruxa precisa cortar as emoções. Merrill responde que está calma, mas a mãe rebate. Perder a calma significa perder a capacidade de se defender. Só de ouvir isso, Merrill entende que sua mãe está determinada a transformá-la numa arma viva, e tudo que ela ama não tem importância. A mãe a tranca no quarto e grita para que ela reflita sobre suas ações.
Quando a porta se fecha com força, Merrily olha para a cama e se ajoelha, onde escondeu todos os presentes que Donka lhe deu. Em silêncio, começa a destruí-los, um por um. Ao notar, Lara pergunta o que ela está fazendo. Merrily responde que está calma. Que esses presentes não significam nada, que ela se tornará uma bruxa de verdade e dará orgulho à mãe, os presentes são apenas distrações. Com voz triste, ela diz isso, e sua mãe vai embora novamente, batendo a porta com força, advertindo-a para esquecer o humano, custe o que custar. Deitada na cama, o som da chuva traz memórias dolorosas. Merrily se lembra de como sempre foi difícil ser filha de Lara, desde o primeiro dia, nunca teve permissão para sentir emoções como os humanos. Ao chorar por um brinquedo querido, sua mãe lhe dizia para abandonar os sentimentos e manter a calma, palavras que se repetiram a vida inteira. Lara até a forçava a chamá-la de Lara e não mãe, para evitar que emoções surgissem. Tudo o que Merrily aprendeu foi magia, emoções sempre foram tratadas como uma ameaça. Ela chora, lembrando que, ao conhecer Donka, se divertiu pela primeira vez na vida. Aquilo era precioso, mas não conseguia contar isso a Lara. De repente, um barulho interrompe seu sono. Ela desce as escadas, empunhando sua varinha, cautelosa. Seus olhos se arregalam, Donka está ali, segurando uma espingarda. Ele atirou em Lara, ela está caída, sangrando no chão. Ao vê-la, ele diz que está feliz em vê-la. Merrily, em puro terror, pergunta o que ele está fazendo. Donka saca um papel e relembra que mencionou estar ali a trabalho. Esse trabalho, segundo ele, era caçar uma bruxa escondida na floresta. Segundo a recompensa, a bruxa tem 120 anos, cabelos prateados, olhos iridescentes e um sorriso sinistro. Ele diz que a cabeça de Lara vale mais de 25 milhões. Então começa a zombar, usou Merrily para verificar todas as informações. No início achava que ela era bruxa, mas aos poucos percebeu que não batia com a descrição. Rindo, afirma que Merrily o levou direto ao grande prêmio. Com um sorriso nojento, se revela um caçador de bruxas. O mundo de Merrily desmorona. Tudo o que pensava se inverte, a mãe que ela desprezava era, na verdade, quem mais queria protegê-la. Sem palavras, ela encara o homem que destruiu sua vida. Ela saca a varinha, pronta para atacar. Donka debocha, dizendo que são amigos e ela não deveria apontar aquilo para ele. Merrily tenta lançar um feitiço, mas não funciona. Ela está emocionalmente instável. Donka diz que levará a cabeça dela também, recarrega a arma e mira. Ela corre o mais rápido que pode. As explosões a ensurdecem. Enquanto corre, pensa que Lara sempre esteve certa, uma bruxa precisa manter a calma, é sua forma de se defender. Mas o destino é cruel, uma bala acerta seu abdômen. Ela cai, com vários ferimentos nas costas, tentando respirar, rastejando para escapar. Donka a alcança. Merrily escuta apenas o som do próprio coração. Fecha os olhos, lamentando tudo. Lembra do ensinamento da mãe, quando atirar, seja calma, só existe você e o alvo. Ela compara o caçador ao servo que matou, abre os olhos, e com a última força, recita um feitiço. No instante seguinte, o corpo de Donka explode, restando apenas a cabeça, enquanto o resto se desfaz em pedaços. Merrily mal consegue manter os olhos abertos. Cobre-se de sangue, mas lança um feitiço de cura em si mesma. Ofegante, se levanta e vai até o corpo da mãe. Grita por ela, Lara ainda respira. Ela tenta curá-la, mas está muito emocional para focar. Corre para buscar ataduras e remédios, pressionando os ferimentos. Com o tempo, Lara acorda. Ao vê-la, Merrily sorri e grita seu nome, dizendo que não consegue ficar calma em momentos assim. Lara vê o sorriso da filha e, emocionada, percebe que fazia anos que não via aquilo. Merrily traz uma bandeja com dezenas de cartas. Diz que leu algumas, eram cartas do pai. Ela admite que mentiu, Lara não usava o pai para passar o tempo. Lara então revela a verdade, bruxas são odiadas pelos humanos. Mesmo assim, seu pai a amava. Mas foi assassinado pelas pessoas ao redor, que não aceitavam que ele amasse uma bruxa. Lara não pôde defendê-lo, estava grávida de Merrily, e teve que fugir.
Quando voltou, tudo o que haviam construído estava destruído. Desde então, viveu isolada, guardando as cartas, com medo de que o mesmo destino recaísse sobre a filha.